É verdade que o Bolsa Família criou uma geração de pessoas acomodadas que não querem trabalhar, os ditos vagabundos por muitos? Recentemente tem pipocado algumas notícias e até viralizado o fato de que alguns setores da economia, indústria e principalmente o setor de mercado, estão com dificuldades para preencher as vagas nas unidades, porque os empregos não estão sendo preenchidos pelas pessoas. E aí automaticamente vem muita gente falar: ah, porque essa geração não quer mais trabalhar, que é bando de vagabundo, que não quer saber de mais nada, só quer saber de Bolsa Família. E assim, já adianto que não, que esse pensamento não faz sentido nenhum e que existem explicações muito lógicas para isso, sendo que a primeira é a extrema precarização do trabalho e do emprego formal hoje em dia. Se tratando especificamente de mercados, a gente está falando de vagas na escala de trabalho 6 por um e que pagam um salário mínimo, ou seja, a gente está falando de exploração máxima das pessoas. E hoje em dia eu realmente acredito e tenho notado de que a minha geração, a geração das pessoas mais jovens, tem aprendido a dizer não para o chicote da maneira que eu preciso trabalhar, eu preciso de um emprego, mas eu não vou me submeter a absolutamente qualquer coisa, em qualquer condição, eu não vou me submeter à exploração máxima para ter emprego e dignidade. Não. As pessoas pararam para analisar o fato de que essas vagas de emprego normalmente são super exploratórias, que você não vai ter qualidade de vida, você não vai ter tempo para lazer, você não vai ter tempo para sua família, e que as pessoas não buscam mais isso hoje. Elas querem dignidade com um mínimo de qualidade de vida. Então, não, não tem a ver com o Bolsa Família, tem a ver com o fato de que essas pessoas são super exploradas e a partir do momento que elas aceitam esses empregos, elas vão ter uma qualidade de vida baixíssima, porque o salário mal dá para pagar o aluguel e elas não vão ter tempo para mais nada na vida delas, além de acordar e pensar em ir trabalhar. E em segundo lugar, muitas vezes o Bolsa Família também ele serve para proteger as pessoas de condições insalubres e absurdas de trabalho. Quer dizer, primeiro que o Bolsa Família não é nenhum valor exorbitante, como se a pessoa conseguisse viver daquilo. O valor base é R$ 600. Ele pode mudar a partir da quantidade de filhos que aquela família tem, mas assim, ninguém ganha R$ 5.000, ninguém ganha 4, 3, R$ 2.000 de Bolsa Família por mês. E eu imagino que, pelo menos na minha avaliação, é positivo você ter uma pessoa que receba o Bolsa Família, ao invés de se expor a condições muitas vezes perigosas, extremamente insalubres e degradantes de trabalho. Então, faz muito mais sentido a pessoa ter um mínimo de dignidade a partir de um programa de transferência de renda do que ela se expõe a condições insalubres de trabalho, que pode gerar um gasto maior na economia lá na frente, se essa pessoa tiver problemas de saúde, se ela sofrer um acidente nesse trabalho, se ela tiver problemas com relação à ansiedade, que podem levar ela ao médico, isso vai gerar custo para o SUS. Então, eu enxergo de maneira positiva essa proteção que o Bolsa Família traz para algumas pessoas em algumas situações. E entre 2002 e 2012, segundo o IPEA, que é um Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, o Bolsa Família reduziu a extrema pobreza no país em 28%. E também vale muito a pena a gente falar que o dinheiro do Bolsa Família é fundamental muitas vezes para bairros e comunidades, porque em locais menores, em bairros, em comunidades onde você tem uma concentração maior de pessoas que são beneficiadas pelo Bolsa Família, muitas vezes aquele mercadinho, aquela loja, aquela padaria, ele recebe pagamentos oriundos do Bolsa Família, quer dizer, o Bolsa Família, ele na hora, às vezes ele cai na conta da pessoa e no mesmo dia, na mesma hora, ele já está de volta na economia circulando, porque essa pessoa vai fazer compra, vai no mercado, vai não sei aonde, vai não sei aonde, então o Bolsa Família ele contribui muito para a circulação de dinheiro na economia. Então, antes da gente fazer qualquer análise muito precipitada com relação a um programa que é extremamente estigmatizado no Brasil, é claro que o ideal não seria que ninguém precisasse ter como base de sustentação um programa de renda, de transferência de renda do governo, mas num cenário de uma economia e de um sistema político como o capitalismo, de um sistema econômico como o capitalismo tão precário que deixa as pessoas numa situação de vulnerabilidade tão alta, você poder proporcionar para as pessoas um mínimo de lugar para elas poderem se segurar e ter um mínimo de dignidade, na minha avaliação, é algo que a gente precisa classificar como positivo, dadas as condições e a situação do nosso mundo.